Então, o que acontece? As pessoas ficam achando que é só no cérebro, no cérebro, no cérebro. E, na verdade, tudo está ligado. Se essa mãe, se essa cuidadora, se essa pessoa que está com essa criança autista não entender que o que essa criança coloca para a boca, o que essa criança toca, o que essa criança interage todos os dias, não interfere na questão cerebral, ela precisa rever algumas coisas e entender que tudo está relacionado. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Jornada da Alma. Eu sou Pamela Simeão, se você ainda não me conhece, e aqui, nesse mês de abril, nós vamos falar sobre o autismo. E por isso aqui, ó, a doutora Gabriela, que está ao meu lado, daqui a pouquinho ela vai falar um pouco mais sobre quem é ela, a carreira dela, o que ela está fazendo aqui nos Estados Unidos, pesquisa, autismo intestino, muitas coisas. Então fiquem até o final. E se você que está chegando aqui e ainda não assistiu o primeiro podcast desse mês de abril, que foi ao ar no dia 2, espera terminar esse aqui e você volta lá. Então, esse primeiro podcast nós fizemos com a Monique Miranda, que é uma mãe atípica e uma empresária aqui nos Estados Unidos. E parte da verba, a partir do mês de abril, né, a partir do dia 2, por isso que foi ao ar no dia 2, ela lançou uma campanha sobre uma parte das vendas dela, né? Uma parte dos lucros da empresa dela vai para mães atípicas no Brasil. E aí tem toda uma regra para poder participar. A Monique deixou nesse podcast todos os contatos para poder falar com ela, para poder falar com a ONG, porque não é a Monique que vai fazer essa distribuição, até porque ela está aqui e não conseguiria fazer isso, né? É inviável. Então tem uma ONG no Brasil responsável por isso, que vai ajudar e que vai auxiliar essas mães atípicas. Mas a Monique também está abrindo outras frentes aí, fechando outros contratos, outras parcerias com outras ONGs no Brasil para que isso possa se estender para o país inteiro. Mas sem mais delongas, vamos lá falar com a doutora Gabriela. Doutora Gabriela, primeiro, muito prazer em estar aqui. É com muito prazer que eu te recebo, porque falar sobre autismo é sempre muito delicado. A gente nunca sabe o que pode falar, o que não pode falar. Eu sou psicóloga de formação, então, mas não atuei nessa área de autismo, então tudo que eu sei é sobre estudos, é sobre ter amigos e ter parentes que são mães atípicas, que têm autismo, e você vai entendendo um pouquinho sobre o comportamento. Então eu queria que, por favor, você primeiro se apresentasse para que as pessoas que estão lá do outro lado conheçam o currículo da doutora Gabriela. Bom, então, primeiro, eu queria te agradecer pelo convite. Então, é muito bom, né, poder falar sobre o motivo pelo qual eu vim aos Estados Unidos, né, e esse intuito maior que a gente tem dentro, não só aqui da universidade, mas eu digo dentro da ciência, que é produzir cada vez mais conhecimento e ajuda, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Streit, eu sou médica de formação, tenho quase 20 anos de formada, sou gaúcha, né? Formada na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e fiz toda a minha carreira dos últimos 15 anos na capital, em Porto Alegre. Estou aqui nos Estados Unidos esse é o meu 3º ano aqui nos Estados Unidos, faço um fellow, enfim, em neurociências aqui na Universidade de Austin, né, no Texas, e o foco do meu trabalho hoje, então, é em relação à fotobiomodulação, né, que a gente vai falar um pouquinho. Então, é a terapia com luz, a importância da luz e o transtorno do espectro autista, né. Trabalhei muitos e muitos anos, enfim, com medicina tradicional, sou uma médica tradicional de formação, até porque a minha universidade é uma universidade tipicamente tradicional, uma das mais tradicionais e mais conceituadas do país, mas nos últimos, então, 8 anos, eu acabei me dedicando a essa medicina não tão convencional e não tão tradicional, que é uma medicina que busca muito mais o tratamento dos sintomas, não só no tratamento das causas, esquece um pouco do tratamento dos sintomas. Então, muitas pessoas dizem, né, qual é a diferença? A diferença é o seguinte: quando a gente tem uma dor de cabeça, por exemplo, e a gente vai no médico, esse médico, ele
muito provavelmente ele não vai entender o que está acontecendo, ele vai saber que tu tens uma dor de cabeça e ele vai acabar te dando uma medicação e te mandando embora para casa. Se não melhorar, tu retornas. Então, a medicina integrativa, ou essa medicina funcional, ou essa medicina personalizada, que é um nome que se dá muito aqui nos Estados Unidos, ela é uma medicina que ela tenta entender e tenta corrigir as causas dos problemas. Então, assim, por que essa pessoa está com dor de cabeça? Foi algo que realmente ela comeu e aí aumentou a neuroinflamação? Foi alguma coisa relacionada ao excesso de sensibilidade que essa pessoa tem a algo que ela entrou em contato? Ou essa pessoa ficou extremamente ansiosa, não dormiu bem, teve uma noite péssima de sono? Ou então ela teve algum evento com alguém querido que ela não conseguiu lidar bem e acabou tendo uma tensão? Enfim. Então, esse é o foco da medicina personalizada, entender as causas dos problemas. E quando a gente fala em autismo, Pamela, acho que isso é uma coisa muito interessante. A medicina personalizada, ela vem totalmente ao encontro dessas crianças. Por quê? Porque hoje a gente tem, e os pais, enfim, os cuidadores, as mães, eles entendem muito isso, do que eu vou falar. A gente tem hoje vamos dizer assim, uma abordagem terapêutica muito limitada dentro do autismo. Então, o que a gente, como tu falou, tu és psicóloga, tu vai entender bem o que eu tô falando. Então, assim, a criança tem o diagnóstico, né? E o que eles orientam? Eles orientam que essa criança, que esse adolescente, enfim, faça um acompanhamento psicológico através de alguns tipos de terapias. Então, hoje a mais, vamos dizer assim, mais difundida é a terapia ABA, que todo mundo conhece, acredito que a outra mãe já deve ter falado. Mas a gente tem outros tipos, tem terapias que se chamam Padovan, a gente tem vários outros tipos de terapia que essas crianças podem fazer e que são, vamos dizer assim, dissidentes umas das outras, mas o mais importante é entender que o autismo, ele não é algo totalmente comportamental. As pessoas, elas limitam ao autismo a uma patologia totalmente comportamental. E o autismo é muito mais do que comportamento. Eu digo, quando a gente pensa em comportamento, a gente esquece da parte neurológica. E aí a gente não trata. Porque o autismo não é algo comportamental. Ele é algo neurológico. Então a gente não precisa só de terapia. O comportamento, ele está dentro vamos dizer assim, dessa umbrella, eles adoram dizer sobre isso, né? Desse guarda-chuva. Mas não é só comportamento. Essas crianças não têm só problemas de comportamento. Essas crianças têm problemas de fala, a grande maioria delas é não verbal ou tem uma fala não funcional. Essas crianças têm problemas de interação social, de entendimento, de funções executivas básicas. Essas crianças muitas vezes não conseguem se alfabetizar porque elas não entendem. Uma pergunta que eu faço clássica para os pais é: teu filho, tu consegue pedir para ele trazer essa colher e mexer aqui sem fazer nenhum gesto? Ele entende? E os pais dizem não. E eu digo, então teu filho não entende. Ah, mas se eu digo para ele não, ele entende. Eu falei, sim, porque ele decorou. Quando tu fala não, é algo extremamente, vamos dizer assim, emocional. Tu te gesticula, tu tem toda uma face. A gente não fala só com a boca, a gente fala com o corpo. Então, quando tu fala não, ele entende que aquilo ali tá errado. Ele decorou que tá errado, mas ele não entende o porquê. Então, essas crianças, elas têm muito mais questões, não só comportamentais, elas têm muito mais questões neurológicas. Então, o autismo não é uma patologia comportamental, ele é uma patologia neurológica. Sendo neurológico, nós temos diversas causas, a gente vai conversar sobre isso, e se a gente limitar essas crianças ao tratamento único, exclusivo de uma terapia psicocomportamental, a gente está restringindo e a gente está ceifando a vida e o futuro dessas crianças, e por isso que eu estou aqui. Gabi, então já que você começou, você por favor, pode continuar. Porque aqui no canal a gente gosta de trazer informação. E é exatamente por isso que você está aqui. Para que as mães possam ver um outro lado. O que mais existe, né? Porque se todas as mães, quando vão levar o filho para uma terapia, que acredita que aquela terapia... Aqui, gente, não estamos dizendo que a terapia está certa, que a terapia está errada, tá? É só um outro lado, é uma outra visão. Para vocês abrirem um pouquinho mais e saber o que mais está disponível. Porque você sabe que aqui no canal é isso. É informação. Então, o que mais essa mãe, que além de levar para as terapias, porque a gente sabe também que a terapia é muito importante, né? As crianças evoluem muito com as terapias, mas o que mais
pode ser feito a nível neurológico. Pois então, isso é um mito, vamos dizer assim. Nem toda criança responde bem à terapia. Tá. Eu não sou contra terapias, mas eu sou a favor de que essa mãe consiga compreender que não necessariamente a terapia é o único caminho pelo qual essa criança pode ir. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes, hoje, por exemplo, eu conversei com uma mãe e ela me disse assim, meu filho está fazendo 40 horas de aba. Ela está exausta. E eu falei, tu trabalhou alguma vez 40 horas sem parar? Usando o teu cérebro, sem tomar um cafezinho, sem ficar 1 hora batendo papo, tu já fez isso. Isso é o que a tua filha está sendo exposta. Então, assim, muitas vezes essas crianças estão exaustas, porque não é só a aba, é uma fono, é uma TO, é uma físio. Então, assim, essas crianças, elas estão realmente cansadas de muitas terapias e muitas vezes esse cérebro, ele não está preparado para ser exigido dessa forma, com tanto vigor. Por quê? Porque para que ele seja exigido e para que ele dê a resposta ao qual a gente está aguardando, ele precisa estar preparado para isso. Então, hoje a gente já sabe, por exemplo, o quão esse cérebro está doente e o quão nós precisamos abordar essa questão cerebral. Eu acabei de voltar, eu voltei ontem, do maior congresso de autismo do mundo, que ele se chama MAD-MAPS. Ele é um congresso para, vamos dizer assim, crianças com necessidades especiais, vamos dizer assim. Então, ele reúne profissionais aqui dos Estados Unidos e do mundo inteiro na área de autismo. E dentro do autismo, a gente tem outros, a umbrella é grande, então a gente tem outras, enfim, outras síndromes e outras doenças que podem, essas praxias, dispraxias, enfim, a gente tem várias outras questões, mas ele é focado, esse congresso, no tratamento e na abordagem integrativa, personalizada, funcional do autismo. E quando a gente fala no MAD-MAPS, o MAD-MAPS tem há mais de 10 anos, enfim, é um grande congresso, a gente realmente vê as necessidades dessas crianças e essas, vamos dizer assim, essas descobertas cada vez mais importantes nessas áreas relacionadas ao cérebro. Então, hoje, o que a gente sabe, por exemplo, que a maioria dos pais não tem essa ideia? A gente tem um autismo que traz essa questão do cérebro como uma, vamos dizer assim, como uma necessidade de tratamento dentro de quesitos muito interessantes. Primeiro, todas as crianças autistas têm neuroinflamação. Elas têm um cérebro inflamado. Inflamado por toxinas, inflamado por vírus, bactérias, fungos e outros tipos de patógenos, inflamados por toxinas, quando eu digo metais pesados, enfim, várias questões. Esse cérebro está inflamado por excesso de citocinas inflamatórias. Enfim, a gente sabe que essa inflamação, ela é pungente, ela está presente. E se a gente não abordar essa neuroinflamação nessas crianças, nós não conseguimos resultados satisfatórios. Por quê? Porque neuroinflamação contribui para várias outras coisas. Então, por exemplo, existe, na verdade, uma modulação entre os neurotransmissores do cérebro. Então, a gente tem neurotransmissores que fazem a gente ficar triste, a gente ficar feliz, a gente ficar grato, a gente ficar tranquilo, a gente ficar mais calmo, a gente ficar mais irritado, mais agitado, a gente conseguir interagir com algumas pessoas. Existem neurotransmissores para tudo, que fazem com que a gente durma. Então, a gente tem relação de glutamina, de glutamato, de GABA, de noradrenalina, de adrenalina, de serotonina, de dopamina. Então, a gente tem essas relações de neurotransmissores. Só que tu tem que pensar o seguinte, esses neurotransmissores estão ali, entre os neurônios, tentando fazer com que haja, ou seja, uma utilização deles adequada. Se tu tem um excesso de células inflamatórias, se tu tem um excesso de citocinas inflamatórias, se tu tem um excesso de inflamação, esses neurotransmissores não conseguem fazer a função de que eles, da qual eles estão predispostos a fazer. Então, por exemplo, uma coisa muito simples de entender é o quê? A irritabilidade nas crianças. As crianças têm comportamentos, muitas delas, não vou dizer todas, óbvio, porque a gente está falando aqui
no geral, mas eu tô dando um exemplo para que muitas mães vão se identificar em casa e eu acredito que isso possa acontecer. Muitas crianças têm excessos de comportamentos ruins, ou seja, essas crianças têm que eles chamam aqui nos Estados Unidos de tantrums, meltdowns, são aquelas crianças que têm exacerbação de alguma coisa, não conseguem lidar com a negação, enfim, ficam extremamente agressivas, ansiosas, irritadas, agitadas, enfim. O que isso significa? Que provavelmente, além de toda a questão da neuroinflamação, tem uma desregulação de dopamina, por exemplo, porque excesso de dopamina traz irritabilidade, agressividade, agitação, enfim. Então, assim, isso é uma, vamos dizer assim, consequência também da neuroinflamação. Outra coisa que a neuroinflamação pode provocar. Se tu tens muitas questões inflamatórias no meio desses neurônios, a atividade das células do sistema nervoso central, dos neurônios, não vai ser a melhor. Tu concorda comigo? Por quê? Porque a gente tem um neurônio que ele é conectado ao outro, a gente tem um corpinho do neurônio e a gente tem uma cabecinha do neurônio. Então, a gente tem um neurônio que ele é composto por um corpo, um dendrito e um axônio. Então, é interessante a gente entender que eles estão conectados por isso. Então, esses neurotransmissores estão ali na fenda sináptica fazendo o trabalho deles. Só que dentro desse neurônio, para a gente ter energia, para que essa energia flua, a energia é como um fio, né? O neurônio é como um fio, passa de um lugar para o outro. Para que essa energia flua, a gente precisa do quê? De uma produção dessa energia. Essa energia não vem do nada, ela não vem do ar, ela não vem de Deus. Claro que ela vem porque Deus está conosco, mas assim, ela não vem do nada. Ela precisa ter um fluxo, vamos dizer assim, adequado dessa energia entre um neurônio e outro. E para essa produção energética, a gente precisa de um pedacinho de dentro do neurônio que a gente chama de mitocôndria, que hoje se fala muito sobre mitocôndria. E o que a gente descobriu, o que a gente sabe do autismo? Que essas crianças têm um grau de disfunção, ou seja, de não bom funcionamento da mitocôndria adequado. Então, se ela não funciona adequadamente, o que acontece? Esse cérebro não tem boas conexões, porque ele não produz a energia que deveria produzir. Então, essa criança, ela não tem um bom funcionamento da atividade mitocondrial no cérebro. Só que não é só no cérebro, é em todo o corpo. Então, assim, não é a mitocôndria é o reflexo do que o corpo está mostrando. Então, esse grau de disfunção mitocondrial, ele pode ser muito relacionado, ele pode estar muito ligado a esse excesso de inflamação. Então, uma das causas também é isso. Outra coisa, por exemplo, que a gente tem, que a gente não sabe se vem, que nem eu digo, não sabe se é do ovo ou se é da galinha, por exemplo, é a questão da alimentação. Então, essas crianças, elas muitas vezes, elas são seletivas, elas não comem muitas coisas e quando comem alimentos inflamatórios. Então, o que acontece? Se tu tem um alimento que já é inflamatório no intestino, isso vai produzir uma inflamação que a gente chama de sistêmica, porque essa inflamação é para o corpo. Só que essas crianças têm o quê? Elas têm um cérebro muito frágil. E a barreira que protege esse cérebro, que a gente chama de barreira hematoencefálica, está aberta. Então, toda essa inflamação, junto com toxinas, junto com coisas ruins que essa criança acaba tendo nesse intestino e produzindo por todo esse sistema imunológico, sistema inflamatório, enfim, atravessam mais facilmente a barreira hematoencefálica e chegam ao cérebro com mais facilidade. Então, o que acontece? As pessoas ficam achando que é só no cérebro, no cérebro, no cérebro. E, na verdade, tudo está ligado. Se essa mãe, se essa cuidadora, se essa pessoa que está com essa criança autista não entender que o que essa criança coloca para a boca, o que essa criança toca, o que essa criança interage todos os dias, não interfere na questão cerebral, ela precisa rever algumas coisas e entender que tudo está relacionado. O autismo é algo multifatorial, uma patologia extremamente complexa e que muitas vezes identificar esses pequenos fatores fazem toda a diferença no tratamento também da neuroinflamação. Sendo que a neuroinflamação é um dos fatores pelos quais a gente está tentando melhorar e que a gente precisa investigar e tratar, porque isso aí realmente muda a vida dessas crianças. Hoje já se sabe que o intestino é o segundo cérebro do corpo, né? Então, é uma parte muito importante. Eu estava conversando com uma amiga que mora aqui e é mãe atípica, e aí a gente estava conversando, porque eu mandei o teu canal para ela, né, para poder ver.
Gente, aqui embaixo na descrição desse vídeo vai estar todos os contatos da doutora Gabriela, tá? Para vocês irem lá e assim, ó, mergulhar, porque eu simplesmente mergulhei, sabe? Tirei o meu domingo para poder estudar todo o material dela, porque tem muita coisa legal para poder aprender. E aí eu tava conversando com ela sobre você passando no teu canal, e ela me falou, Pamela, uma coisa que eu vi que a doutora Gabriela fala muito, é exatamente a questão da comida e do intestino. E ela falou, Pamela, eu troquei muito devagar a alimentação do meu filho. E isso mudou muito a minha vida. É claro que não mudou 100%, mas assim, 80% do que ele era, sabe? Da agressividade, de tudo, da reação, né? Do ser reativo, mudou com a alimentação. É claro que ele faz todo o tratamento que tem que fazer, mas essa já conseguiu perceber que a alimentação faz toda a diferença. E assim, isso é uma coisa bem interessante que tu falou, né? Essa mãe conseguiu perceber. Muitas mães, enfim, eu tenho um Instagram que eu vejo muitas... As pessoas, às vezes, elas querem falar comigo, não conseguem, mas eu vejo tudo que todo mundo escreve. Então, assim, muitas mães, elas escrevem para mim e elas dizem assim, eu tirei o glúten, eu tirei o leite, que são coisas que a gente acaba preconizando, né? Porque a gente sabe de quão inflamatórios são esses alimentos, e principalmente nessa questão da neuroinflamação que eu expliquei, e não melhorou. Ou eu não vi muita diferença, eu não vi muita melhora. E aí a gente vê algumas mães que falam que fizeram e que viram melhoras. E a gente tem alguns papers que mostram que crianças que retiram o glúten começam a falar mais e falam mais palavras. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso que a gente está conversando? Assim, ó, não existe uma causa de nada, existem múltiplas causas. Não existe um tratamento para a Pamela, mesmo que a Pamela tenha 2 filhos, esses filhos sejam iguais, sejam gêmeos idênticos, da mesma placenta, tudo igual, que todo o material genético seja igual, isso não determina que essas crianças serão iguais. As pessoas são completamente diferentes umas das outras, mesmo tendo o mesmo material genético. O Dr. William Walsh descreve no livro dele, ele tem um livro muito interessante, eu gosto muito dele, eu fiz alguns cursos com ele aqui nos Estados Unidos, e ele descreve exatamente isso. Quando a gente vai ler os papers sobre autismo e sobre genética, que todo mundo diz que autismo é genético, e autismo não é genético, ele tem muito mais influência da epigenética do que da genética. Ele fala sobre isso, que os gêmeos que são... A gente tem 2 tipos de gêmeos. A gente tem os gêmeos que não têm a mesma carga genética, e a gente tem gêmeos que têm a mesma carga genética. Eu não vou tentar não falar termos técnicos, porque eu não gosto, tá? Esses gêmeos que têm a mesma carga genética... Quando a gente vai ver a questão do autismo, no máximo é 60%. No máximo. Então, 40% de crianças que têm a mesma carga genética não têm autismo. Se isso significa que não existe o autismo, isso significa que não é genético. É a influência do meio. Porque se tu tem a mesma carga genética, uma criança tem autismo e a outra não, é o mesmo gene. Nós não mudamos os genes. O que significa que nós temos um grande potencial que não é genético, que é uma influência do meio sobre essa criança. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, quando a gente fala de cérebro e intestino, de eixo cérebro-intestino, enfim, que as pessoas falam do primeiro, do segundo cérebro, eu acho que o intestino é o primeiro cérebro, na verdade, porque a gente tem uma quantidade maior de neurônios e, consequentemente, a gente produz a grande maioria desses neurotransmissores que eu estava falando antes. Então, por exemplo, a maioria dos neurotransmissores são produzidos no nosso intestino. Então, elas atravessam a barreira hematocefálica e elas conseguem ter acesso ao nosso cérebro. Então, quando a gente pensa sobre cérebro, a gente não pode não pensar em intestino. Isso não existe mais. A pessoa que trata cérebro, se ela não entender de intestino, ela não está entendendo o que a gente está tentando fazer. Então, o que acontece, o que é importante? É entender que essas crianças, elas precisam ser avaliadas também do ponto de vista intestinal. Muitas crianças são seletivas, por quê? Porque elas estão desconfortáveis com a alimentação. Muitas crianças são seletivas porque a microbiota não comporta aquela alimentação. Muitas crianças são seletivas porque elas sofrem com a alimentação. E elas não falam. É como se comer doesse, é isso? Como se... O que tu não gosta de comer? Muitas coisas, mas espera aí. Me dá um exemplo de que tu come e tu não te sente bem. Jiló. Tudo bem. Jiló. Se tu come e não te sente bem jiló, o que tu faz? Não como.
Só que se tu não fala, Vão me empurrar. Eu não vou querer comer. Não falo, eu vou chorar, eu vou gritar, porque de alguma maneira o meu corpo entende que eu preciso expressar aquilo. A linguagem não verbal. então o que que acontece? Quando essas crianças não aceitam determinados alimentos, não é porque essa criança ela é chata, ela é birrenta, ela é impulsiva, ela é irritada. Não. As crianças, elas não comem por conforto. Elas não são que nem a gente. Elas não sentam na frente olhando Netflix com um pote de Ben Jerry's na frente comendo. Elas não fazem isso. Isso é coisa de adulto. A criança come quando ela tá com fome. E ela vai comer. Só que se ela tem algo que ela não tolera, ela não suporta, incomoda ela, e ela vai vendo com o passar do tempo, porque a maioria das crianças não nasceram seletivas. A introdução alimentar foi ótima. Eu converso com todas as mães. Comeu banana, meu amor? Comeu bananinha. Comeu maçãzinha? Comeu maçãzinha. Comeu sopinha de legumes? Comeu sopinha. Tu fez um caldinho de carne? Fez um caldinho de carne. Fez um franguinho? Fez um franguinho. Quando é que comeu peixe? Comeu peixe. As crianças comiam. Só que num determinado momento elas param de comer. Por quê? Porque o corpo está dizendo que não dá. Quando tu começa a tratar essas questões intestinais, as crianças voltam a comer. Talvez seja pela microbiota, talvez seja, porque a gente tem que modificar a microbiota intestinal, porque a microbiota também é importante. O que acontece? Vou te dar um exemplo clássico do brasileiro. Muitas pessoas comem feijão e distendem a barriga. Sim, meu marido tem esse problema. E ficam cheios de gases e exato. toda essa coisa. Por quê? E tem pessoas que comem e não distendem. Sim. Tu deve conhecer... Essa sou eu. Eu como arroz e feijão todos os dias e não tenho nenhum problema. Tu tá entendendo? Então, o que acontece? A tua microbiota intestinal está preparada para a digestão de determinadas fibras, porque o feijão, na verdade, as pessoas dizem que feijão é proteína. Feijão não é proteína, feijão é 50% proteína e 50% carboidrato. E da proteína que tem e o ferro que tem não é nada absorvido. Por quê? Porque o feijão é um alimento extremamente difícil de digerir, tanto que a maioria das pessoas distende. Só que tem pessoas que não distendem, porque conseguem. Até pode ver um grãozinho de feijão lá no final do cocô e tal, um grãozinho de milho, que nem eu digo, né? Vai na praia, come milho, as pessoas veem o milho. Aí todo mundo fica, mas viu o milho. Por quê? Porque o milho é a mesma coisa. Nós não somos geneticamente programados para comer sementes, grãos. Nós não somos. Grãos só servem para uma coisa, que é para plantar. Mas a gente colocou dentro do nosso intestino, por quê? Porque nós passamos por épocas muito difíceis no planeta. De muita fome, de muitas guerras, de muita miséria, e nós adquirimos essa consciência de comer os grãos porque eram fáceis de armazenar, são fáceis de transportar. Não é que nem uma vaca. A gente pega, mata a vaca, o que acontece se tu não tiver alguma coisa? Eu sou gaúcha, vou dizer, o charque, na verdade, o que foi feito? Não sei se você sabe o que é charque, mas o charque é uma carne extremamente salgada que foi para conservação da carne. No Rio a gente chama de carne seca. Que no norte do Brasil eles chamam de carne seca, que é ótimo, gostoso da mesma forma. Mas por que serviu o charque? Por que criou-se o charque? Por que se faz a carne seca? Porque é uma forma de conservação para quem não tem geladeira. Vocês acham que lá no interior do Nordeste, no interior do Maranhão, lá no meio do sertão, todo mundo tem uma geladeira? Todo mundo... Não. Ainda no Brasil a gente vive num país extremamente pobre. Então as pessoas precisam de conservação de carne. Mas agora pega um grão de milho, quanto tempo demora para estragar? Muito tempo. Então, são essas coisas que as pessoas não entendem. Então, existe uma microbiota, ou seja, quem digere a tua comida não é tu. Quem digere a tua comida são as bactérias do teu intestino. Elas são as responsáveis por isso. A gente tem enzimas digestivas, a gente tem ácido clorídrico, a gente tem a saliva, a gente tem várias coisas que contribuem, mas no frigir dos ovos, a gente está alimentando, são as bactérias do nosso intestino. E se tu tens bactérias boas, elas não vão produzir toxinas contra ti. Mas se tu tiver um monte de bactérias ruins, que são muito mais em número do que as bactérias boas, o que vai acontecer? Elas produzem a mesma coisa que nós. A gente come, faz cocô, as bactérias comem e fazem cocô. Só que o cocô das bactérias são as toxinas. E o que acontece? Se for excesso de toxina, lembra que eu te falei, a barreira hematocefálica está frágil, essas toxinas vão para onde? Pro cérebro. E aí o que acontece? A criança tem
uma gritaria, ela se joga no chão, ela não consegue interagir, ela tem as estereotipias, os episódios de repetição, ela não consegue ter o mínimo porque o cérebro tá gritando de tanta coisa ruim. Tu já deve ter visto alguns vídeos de autistas de crianças que jogam a cabeça contra a parede. Sim. É o desespero de tantas conexões que estão ali, porque existe, na verdade, o cérebro dos autistas é um cérebro um pouco maior, que tem mais conexões cerebrais, só que não são funcionantes. Então essa criança está no desespero. É difícil de dizer isso, mas é verdade. Essas crianças, elas estão com hiperexcitação de múltiplos sistemas, múltiplos neurônios que não conseguem se conectar. E são muitas informações, porque é muita sensibilidade. Se tu tiver mais neurônios, tu vai ter mais informação. Só que tu não consegue conectar essas informações. E aí tu te sente... É como se eu tivesse perdido, né? Porque cada um tá ali como se tivesse muitas pessoas dentro de uma sala, tentando sair daquela sala... E cada um dá uma informação, né? Sai por aqui, sai por ali, sai por aqui, sai por ali. Só que ninguém se acha, né? Essa é a característica do autismo regressivo. O autismo regressivo é a criança, e muitas pessoas devem saber disso e devem ter visto isso, é aquela criança que vem com os marcos, aqueles chamam de milestones, ela vem com os marcos de desenvolvimento, então é aquela criança que nasceu bem, deu o sorrisinho dela lá com 1 mês, 2 meses, depois é a criança que consegue rolar de um lado para o outro na cama, aquela criança que começa a sentar, que começa a comer, aquela criança que começa a dar os seus primeiros engatinhadinhas, depois ela dá os seus passinhos, todas essas questões, né? Aí ela fala mamã, papá, comida, papá, enfim. E num belo dia, ela para de falar, ela para de caminhar, ela para de olhar no olho, ela para de brincar, ela para de ter a interação que ela tinha. Se esse pai e essa mãe não percebem isso e não procura rápido, isso só vai piorando. Gabriela, já que você vou te interromper. Uhum. Nesse assunto, nessa linha, existe um porquê que essa criança retrocede? Era isso que eu ia te falar. Tá. Então, assim, o que existe, na verdade? Então, isso é a explicação dessa poda neural. Então, existe um momento do nosso desenvolvimento entre 1 e 3 anos, às vezes pode ser antes, é claro, mas enfim, que nós temos o que a gente chama de poda neural. O nosso cérebro está em pleno desenvolvimento. E nesse momento da poda neural, que quando acontece, o nosso cérebro começa a mielinizar. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que tem um corpinho e tem uma cabecinha e um corpinho. Nesse corpinho, a gente tem o que a gente chama de bainha de mielina. Então, quando a gente olha uma ressonância, uma tomografia, a gente vê uma área que a gente chama de substância branca e uma área que a gente chama de substância cinzenta. Essa área onde é a substância branca, ela tem a mielina, ela tem os corpinhos dos neurônios. E a parte onde tem a substância cinzenta, ela tem as cabecinhas dos neurônios. Eu tô falando assim bem simples para que todo mundo entenda. Tá ótimo, porque assim quem não sabe, consegue entender, porque eu não gosto de termo técnico, porque senão as pessoas dizem, doutora, só fala termo técnico. E eu não gosto disso. Eu gosto que as pessoas entendam o que eu tô falando, por quê? Porque ao mesmo tempo que elas entendem, elas colocam em prática e elas replicam. Tu consegue replicar o que é fácil, tu não consegue replicar o que é difícil. Então, assim, quando tu tem essa mielinização, que é desse 1 até os 3 anos, o que acontece? Alguns neurônios que estavam em excesso, porque a criança vai crescendo os neurônios, porque ela vai aprendendo, então as conexões começam a fazer. Se ela não tem esse processo de poda e de mielinização, esses neurônios que deveriam diminuir a atividade deles pela mielinização, porque aí tu está fazendo, vamos dizer assim, pathways, tu está fazendo caminhos das conexões cerebrais, o que acontece? Eles não fazem esses caminhos. Então tu fica com um monte de neurônio, sem mielina, sem conexão, sem via. Por isso que essas crianças têm várias questões neurológicas bem definidas. Então, são questões que não falam, são crianças que não olham nos olhos, são crianças que não compreendem, que a função executiva cognitiva é muito difícil, porque a gente tem um córtex pré-frontal que está responsável por todas essas funções conectivas, de aprendizado, linguagem, enfim, cognição. Então, essas crianças, elas têm um excesso de neurônios não mielinizados, porque não houve a poda neural. Se não houve a poda neural, o cérebro continua naquela desmielinização
E aí o que acontece? As conexões não são feitas, os caminhos não são feitos. E essa criança começa a regredir, porque os caminhos determinam os marcos de desenvolvimento. Sim, os caminhos neurais, né? Aquela coisa que a rotina faz muito isso, né? Exatamente isso. Então, hoje eles já estudam, a gente teve uma palestra sobre plasminogênese, se os pais quiserem dar uma olhada muito interessante, que é uma descoberta muito interessante. A bainha de mielina ela é composta por fosfolipídios. Então, hoje eles estão trabalhando com plasminogênio, que é um fosfolipídio símile da mielina. Então, eles repõem isso. Tem muitas... Aqui nos Estados Unidos é muito comum repor colesterol. No Brasil não se repõe colesterol. Aqui nós temos colesterol em cápsulas para dar para essas crianças, para que essa bainha de mielina continue o seu processo de mielinização. Então, assim, aqui, os pais, os cuidadores, as mães que estão aqui nos Estados Unidos, eles têm muita sorte. Hoje a gente tem muita informação nos Estados Unidos. Informação de altíssima qualidade. Então, esse trabalho que a gente faz, que a gente está fazendo aqui, que eu faço todos os dias no Instagram, enfim, é para levar esse tipo de informação para os pais, para que eles questionem os seus médicos, para que eles questionem os terapeutas, para que eles questionem a sociedade brasileira, que está muito atrasada em relação a isso. Não que aqui não esteja, mas aqui está a pesquisa. Então, o que a gente está fazendo? A gente está traduzindo isso do inglês para o português e levando essa informação. Porque é um absurdo, na verdade. Outro dia eu estava discutindo com um cardiologista e eu falei assim, pô, tu viu que legal? Mandei 8 papers para ele sobre o colesterol no autismo. E eu disse assim, olha que bacana a gente dando colesterol e eu não tenho uma farmácia no Brasil que eu consiga fazer colesterol para minhas crianças. E ele disse assim, mas é um absurdo tu dar colesterol. Eu falei, é um absurdo? Vamos ler aqui. Então, as crianças melhoram a cognição, as crianças melhoram a mielinização, as crianças melhoram vários, vamos dizer assim, vários tópicos importantes que elas perdem com a suplementação de colesterol. Por quê? E por que a gente tem tanto Alzheimer? Por que a gente tem tanta demência? Por que a gente tem tanta dificuldade cognitiva? Se hoje se cada vez mais estatina para essas pessoas, se hoje se preconiza cada vez um colesterol mais baixo para essas pessoas e a gente tem cada vez pessoas mais doentes. Tem que começar a pensar. Pensar é de graça. Eu digo isso todos os dias no Instagram. Pensar é R$0. Gabi, o que eu falo aqui no canal é exatamente isso. O que muda uma pessoa, o que faz a pessoa sair de um lugar e ir para o outro é conhecimento. E não vem falar que, conhecimento, eu tenho que ir para a universidade. Não. Hoje, a tecnologia está muito avançada e você consegue saber sobre as coisas. É claro que não tem como eu conversar com você de igual para igual, porque você é uma neurociência. Você é uma neurocientista, eu não. Então, claro que vai ter diferença, né? O médico, ele vai saber muito mais do que uma pessoa comum, uma pessoa que, na verdade, uma pessoa que não é médica. Mas a informação está aí. E se eu tenho essa informação, por exemplo, eu vou lá no seu Instagram, eu pego alguma coisa, eu tenho alguma dúvida, eu vou no meu médico e falo, olha, eu assisti uma reportagem, olha aqui, você pode ver comigo a reportagem? E é você questionar. E eu vou te dizer que, assim, muitos médicos se sentem agredidos quando um paciente chega com um trabalho ou com um vídeo, alguma coisa assim. Mas, assim, o que eu falo sempre, e eu acho que a coisa mais importante, a gente não trabalha para a indústria. A gente não trabalha para o Conselho Federal de Medicina. A gente não trabalha para o CREMERS. A gente trabalha para o paciente. E a gente tem que ter isso na cabeça. Não é porque a Faculdade de Medicina, não é porque o Conselho Federal, não é porque o Conselho Regional, não é porque a indústria, o Congresso XYZ, o Congresso Brasileiro, incutiu um protocolo na cabeça que eu vou fazer aquilo à risca. Nós fomos treinados e nós somos treinados para tratar pacientes e para aliviar o sofrimento. Olha, Gabi, eu acho que nós precisamos de mais médicos como você, porque é bem difícil quando você está aqui nos Estados Unidos. Eu não vejo nem tanto isso. É claro que eu vou a médico muito pouco, mas você ainda vê que você consegue ter um diálogo, porque eu vejo que a medicina no Brasil, você tem um ego muito inflamado dessa profissão, né? O médico é o dono do saber, né? E aquela coisa muito massiva, como você falou. E quando você chega, dependendo do seu médico, graças a Deus, os médicos que eu tive no Brasil, eu escolhia dedos e eu conseguia conversar sobre muitas coisas, né? Então, a gente conseguia chegar.
em algum lugar, mas tem médico que realmente você não pode falar. E aí eu só vou dizer uma coisa. Troca. Troca de médico. Troca de médico. É simples. Troca. Hoje tem uma infinidade de pessoas que estão a fim de aprender e uma infinidade de pessoas que não querem aprender. Fica com os que querem. Mesmo que não seja o top, é o cara do Albert Einstein, é o cara do Sírio-Libanês. Não necessariamente são as pessoas que mais sabem ou que estão mais abertas. Elas sabem o protocolo que foi feito por uma indústria, que foi feito pela Big Pharma. Elas não sabem o paciente que está na frente delas. Toda pesquisa científica é baseada em estudos populacionais, que não avaliam individualidade. O seu João, que está na minha frente, que tem 75 anos, que nasceu em Cacimbinhas do Norte, que teve uma vida super difícil, que comeu arroz e feijão todos os dias, que conseguiu trabalhar do jeito que dava, que criou 7 filhos e que agora está na minha frente, é completamente diferente da Dona Maria. E se eu não avaliar isso, eu não consigo tratar o paciente. E toda a criança autista é diferente uma da outra. Toda. Irmãos gêmeos são diferentes. Todas as pessoas são diferentes. E tu sabe muito bem disso. Se a gente não avaliar a história, o que essa mãe sofreu quando estava nessa gestação, como foi essa gestação, por que foi essa gestação, da onde ela queria essa criança, o que ela fez, o que ela desejou, como ela desejou. Ela teve o apoio do marido, foi bacana, não foi? Essa criança nasceu de parto cesárea, essa criança nasceu de parto normal, por que nasceu de parto cesárea? Essa criança amamentou, ela conseguiu amamentar, como é que foi a pega dessa neném? Essa criança teve contato com outras pessoas ou ela deixou numa redoma só ela e o nenenzinho? Essa criança conseguiu ter interação com outras coisas, tem cachorro em casa, tem mofo em casa? Quantas amálgamas tinha no dente dessa mãe? Tudo isso influencia no autismo. O número de amálgamas dentárias influencia. O tratamento por fertilização in vitro é uma das coisas que mais tem relação com o autismo. E hoje, o que a gente tem de pandemia de infertilidade e fertilização in vitro. Então, assim, quando as pessoas não abordam isso e não sabem, por quê? Porque isso é conexão. É o gineco que falou com o neuro, que falou com o endócrino, que falou. E o gineco, ele não conversa com o neuro. O endócrino, imagina, o neuro vai conversar com o gineco, um lá em cima, outro lá embaixo. Capaz. Por que eu vou ter que ligar? Por que eu vou ter que falar? E eles não fazem nenhuma questão. Então, assim, se a gente não... O gastro... Os gastros não acreditam em intestino e cérebro. Os gastros... Hoje eu conversei. Hoje foi meu dia de avaliação. Então, eu fiz 12 avaliações hoje durante o dia. Hoje eu conversei com uma mãe que ela me disse assim... Eu tenho um nenê de 3 anos que tem um eczema, uma dermatite. E eu não sei mais o que fazer. Eu consultei 15 gastros. E 15 dermatos. E nenhum me pediu exame nenhum dessa questão do intestino do meu filho. E eu vou te falar uma coisa, doutor. Sabe por que eu te procurei? Porque quando ele tá fazendo cocô todos os dias, ele não tem dermatite. E tu sabe por que eu te procurei? Porque noite passada, ele não dormiu de tanta coceira. Eu sei como é que é. Os antistamínicos não fazem mais efeito. Uma criança de 3 anos que não dorme por coceira, querida, tu me desculpa. Mas assim, isso é inaceitável. Inaceitável. Tem que pensar em outras coisas. Não dá pra ficar dando antistamínico. E aí ela me disse assim, eles querem fazer imunobiológico no meu filho. E eu falei assim, olha, eu vou te falar só uma coisa. Lê sobre imunobiológico. Não tem indicação nenhuma abaixo de 12 anos ainda. A gente não sabe o que acontece no futuro dessas crianças. E o teu filho tem 3. Então ele tem mais um tempão pela frente. A gente não sabe o que vai acontecer. Então tu investiga, esgota, e aí sim depois tu define se tu quer fazer o imunobiológico ou não. Então assim, 15, 30 médicos. 30? A criança tem 3 anos. É um absurdo. Não é que seja um absurdo, mas assim, não pensar diferente. Não pensar. A pessoa foi num gastro, foi num dermato, viu essas questões e ele não pensou.
Porque isso é pensar, é grátis. Pô, já fez isso, tem exame daqui, tem exame dali. O que será que está faltando? Eu vou fazer a mesma coisa que o colega fez. Se eu fizer as mesmas coisas, eu vou sempre ter os mesmos resultados. Então, eu tenho que fazer diferente para ter um resultado diferente. Se o médico olhou a receita, tá ali, pô, já fez isso. Vou fazer de novo, só para dar uma testada. Não, né? É uma criança de 3 anos. Não, né? Tem que ter um mínimo. Então, são essas coisas que eu digo. Às vezes, tem uma, vamos dizer assim, uma preguiça. Às vezes, tem uma dificuldade de lidar com aquilo. Mas o médico, por natureza, eu vou dizer o pessoal mais antigo, porque esse pessoal novo agora que está se formando, às vezes eu acho que não tem tanta vocação como a gente tinha. Mas, assim, por natureza, nós somos pesquisadores. Nós somos curiosos. Porque sempre aparece uma coisa diferente. E a gente não sabe tudo, porque a gente nunca vai saber. Então é tão legal abrir um livro, é tão legal pegar um livro. Hoje não precisa ter livro mais. A gente pode ter tudo. É só o dedinho. É só o dedinho. Então não tem desculpa. Eu não tenho livro. Não, isso não existe. É só procurar para ajudar. Só que o que está faltando? É isso que a gente tem que discutir dentro da medicina. O que está faltando? É empatia? É a questão, como tu disse, né, do médico ter essa superioridade? O que está faltando? Está faltando seres humanos compreender que estamos na frente de outros seres humanos. O que eu digo sempre aqui no meu canal, para quem é antigo aqui já sabe, e a terapia, ela fala muito isso. O indivíduo, ele é o indivíduo, aquela pessoa que está sentado na minha frente. E ele pode trazer a mesma história do que 300 clientes meus me trouxeram, mas eu tenho que ouvir a história dela. O que aconteceu na história dela. E é isso. Enquanto a medicina ficar nesse protocolo e não no indivíduo, e quando você está falando, eu estou aqui rindo e as minhas células do corpo todo sorrindo e batendo palma, porque é isso, essa medicina integrativa que entende que o outro é o outro tem uma história. A história é única, não vai ter ninguém no mundo que tenha uma história. As histórias podem ser parecidas, só que ele como indivíduo, ele tem a história dele, a forma como ele nasceu, como ele foi criado, o meio onde ele viveu, sabe? O meio te faz muita coisa, né? O meio faz você ser muita coisa. E quando você não ouve isso, esse detalhe, porque cada fala desse cliente para você é paciente, cada fala dessa mãe traz uma informação nova. Traz muito. Hoje eu falei até nos stories, né? Numa dessas outras avaliações, enfim, uma mãe disse assim, doutora, a minha filha não tolera um suplemento, que é um NAC, que é uma acetilcisteína e tal. E aí, quando aquilo bate, tu pensa, puta, olha só, um intestino bem doente e tal, quero atender essa criança, sabe? Porque tu começa a fazer essas conexões, porque essa mãe percebeu. Isso não foi o médico, foi a mãe. E a mãe percebendo, ela te traz informação. Só que eu tenho absoluta certeza que um monte de crianças se dá bem com NAC. Mas aquela bebê não deu. Então a gente vai tratar aquela bebê. A gente não está tratando todo mundo. Dentro da integrativa tem isso hoje em dia. Tem muitas mães que vão assistir aqui, vão ver, que tem muitos médicos que se falam integrativos e que passam fórmulas gigantescas, que passam coisas absurdas, de grandes, de gigantes, com fórmulas. Anteontem eu estava conversando com a minha colega lá em Myrtle Beach, que foi o congresso, essa conferência, e ela me mostrou, vou te mostrar uma coisa para te ficar chocada. E ela me mostrou uma prescrição de um colega que tinha 63 substâncias na mesma fórmula. Porque no Brasil a gente tem farmácia de manipulação, então a gente consegue fazer esse tipo de coisa. E aí ele misturou alhos e bugalhos e nutrientes, todos os tipos, com vitaminas, com suplemento, com enzima. Ele fez uma salada mista, e aí aquela fórmula que dá R$3.000, deve dar aquilo ali, muito mais do que isso, que não funciona. Porque o metabolismo dessa criança, é um dos problemas do autismo, é o metabolismo. O metabolismo da célula dessa criança não é o metabolismo normal de uma pessoa normal. Nem uma pessoa normal ia conseguir com aquele monte de coisa. Tu imagina uma criança que não tem um metabolismo adequado e que a mitocôndria não funciona.
Aquilo ali é jogar dinheiro no lixo e, às vezes, intoxicar um fígado de uma criança que não está preparado para aquele monte de fórmula. Porque as pessoas acham que suplemento não intoxica. As pessoas acham que suplemento não passa pela boca e vai direto. Não! Uma coisa é vitamina, uma coisa é mineral e outra coisa é fitoterapia. Todo suplemento tem o poder de intoxicar. Tu tem que estar com o fígado preparado. A mesma coisa, medicamento. Por que tantas pessoas têm reação com medicamento? Eu tomei o remédio X e passei mal. Teu fígado não deu. Não foi. Tu não conseguiu metabolizar aquilo ali. Tudo é metabolizado pelo fígado. Passou pela boca, entrou, o teu fígado vai metabolizar. E vai fazer com que seja o ativo, vamos dizer assim. Então, tu dá um suplemento, as pessoas dizem, porque eu vou dar pro meu filho cúrcuma. Tem que estar com o fígado bom. Eu vou dar pro meu filho, as pessoas adoram, vou dizer para os adultos, eu vou dar a Boswellia, que eles adoram para essas doenças articulares, enfim, que é um anti-inflamatório. Não dá para todo mundo. Por isso que não funciona. As pessoas não conseguem entender isso. Então, para criança autista, principalmente para criança autista, é necessária uma avaliação muito criteriosa para saber quais são os suplementos realmente necessários naquele momento. Tu não pode entrar com todas as armas, não pode dar um tiro de canhão numa bazuca, numa formiga, não pode fazer isso, porque essa criança nem está preparada, ela está tão doente que às vezes tu vai com tudo e tu não consegue. E a microbiota que também metaboliza tudo isso. O meu filho tomou risperidona e ficou mais agitado. Óbvio! Ele não estava preparado para aquilo ali. Não é todo mundo. Tem um monte de gente que reage a antipsicótico. Então, as pessoas têm que começar a entender que tudo está interligado. E que quando a gente fala de criança especificamente, o que é importante? As crianças estão muito doentes. Esse intestino está muito doente. As crianças não têm o básico. As vitaminas D dessas crianças é no pé. E aí vai lá o pediatra e dá 200 unidades. Vai lá o pediatra e dá 400 unidades. Que não faz nem cócega numa criança. Ela já pode ter alguma questão genética relacionada, porque isso existe, a gente tem polimorfismos relacionados à absorção da vitamina D e à conversão. Mas essa criança também pode ter um intestino que não absorve. Então, a gente não pode dar uma dose baixa. A vitamina D é fundamental para essas crianças. O cérebro precisa, o corpo precisa, o sistema imunológico precisa, tudo precisa de vitamina D. Então, assim, ômega, que é o que a gente estava falando das gorduras boas, essas crianças não comem. Que gordura essas crianças comem? De onde é que vem a gordura para esse cérebro, para tudo? Não tem de onde tirar. Porque meu filho... Uma coisa que as pessoas fazem, né? Que eu digo, olha, um troço super simples que toda mãe de autista poderia fazer. É um banho de sal de Epsom. Aqui nos Estados Unidos tem sal de Epsom em qualquer lugar. Tu vai ali no Walmart, tem uns saco de 1 quilo de sal de Epsom. Sal de Epsom é magnésio puro. Só que o que acontece? Vem com enxofre. Se essa criança tiver um problema metabólico no ciclo do enxofre, essa criança vai reagir. E aí a mãe não sabe. Eu fiz com sal de Epsom, não deu certo. Então, assim, tem que entender que essas crianças são complexas. Aqui nos Estados Unidos a gente tem um monte de exame legal para fazer para essas crianças. A gente tem um monte de coisa para ofertar para essas crianças. Agora no Brasil a gente também já tem. Mês passado vieram exames aqui dos Estados Unidos, foram para o Brasil, enfim, então a gente já consegue pedir. São exames caros, os convênios não pagam, enfim, tem toda a questão, mas tem pais que estão dispostos a fazer. E a gente tem que falar sobre isso. Exato. E também vai chegar um tempo, chegou agora. Então, daqui a pouquinho vai ter. E se não tiver, vai ter concorrência, porque sempre tem a lei da oferta e da procura. Quanto mais concorrência tem, mais vem gente, enfim. Mas o importante é que as pessoas saibam que existem. Isso existe, tá ali, à disposição. Não tem dinheiro agora? Bom, junta. Vai atrás, é pro teu filho, é o cérebro do teu filho, é a autonomia do teu filho. Eu falo todos os dias isso para as mães. O que a gente quer para os autistas é uma única coisa: autonomia. Porque esses pais não vão ficar aqui para sempre. A gente precisa dar autonomia e dignidade a essas crianças, porque eles vão ser adultos. E quem é que vai cuidar? É isso que a gente busca: autonomia e dignidade. Uau. Gabi, você falou aí da questão da vitamina D. E
percebemos que, na verdade, tá aí, é só dar um Google, que em 20 anos, e também tá lá no teu Instagram, os casos de autismo aumentou muito. E nós percebemos, é só parar um pouco para poder pensar, que a nossa vida ao longo dos 20 anos também mudou muito. Por exemplo, a minha infância era uma infância de estar com o pé descalço, de brincar no sol, de estar brincando na lama, e a mesma mão que está na lama é a mesma mão que volta. Então, a gente tinha esse contato com a natureza exposta ao sol e, com o passar do tempo, a violência foi fazendo com que cada vez mais, né? E tem a questão do medo, o que também foi muito, muito imposto. As mães vão protegendo cada vez mais os filhos, né? Então, aquela criança não brinca mais hoje do lado de fora, é mais dentro de casa, né? Dentro da luz artificial, na telinha do celular ou na TV, né? Aí, aqui nos Estados Unidos, a gente consegue sair um pouco mais com essas crianças, né? Brincar no parque, porque o país também dá mais segurança. Graças a Deus. Então, você vê, assim, até alguns lugares, alguns bairros, algumas cidades, crianças brincando na rua. Eu passo, olho e falo, ai, gente, que coisa boa. Mas a gente também tem um clima, né? Que também, durante um período do ano, essas crianças não têm acesso. É uma pena. Isso. Você acha que isso influenciou o grande número que nós temos hoje de autismo? Porque eu estava vendo também lá no teu canal que de 1 a 36... Hoje. De 1 a 36 crianças... Isso. Pode falar. Hoje, uma criança... De nascidos vivos, de 36 nascidos vivos, uma criança vem com transtorno de espectro autista. O nível é muito alto, né? Sim. E não só isso. Só vai aumentar. Então, a gente tem previsões que até 2040 a gente tenha 1 para 2. E 2040 não é a... Não, é aqui, é daqui a pouco. É daqui a pouco. 1 para 2 significa que a gente vai ter, para cada 2 nascidos vivos, uma criança com autismo. E por que isso tem avançado tanto? O que está acontecendo? Pois então, isso, que nem eu disse, é uma série de fatores, na verdade. Não existe assim, eu não tenho como te dizer, Pamela, que foi uma coisa só que contribuiu para isso. E eu também não tenho como te afirmar o que seja essa questão. O que a gente sabe hoje dentro dessa medicina que eu pratico e que eu acredito é que existem múltiplos fatores e esses fatores estão todos relacionados ao nosso ambiente. A genética não faz parte disso. A genética não faz parte da grande maioria dos casos de autismo. Ponto. Então, assim, a gente tem inúmeros fatores relacionados ambientais e esses fatores ambientais foram os que eu te disse. Desde as questões das toxicidades, então hoje a gente tem plástico em tudo. A gente tem questões relacionadas a agrotóxicos, a gente tem questões relacionadas a poluentes do ambiente, não só da água, do ar. A gente tem questões relacionadas à nossa roupa. A gente lava a roupa e a gente tem roupas que são tóxicas, querendo ou não. Então, assim, existe um contato muito grande, muitas vezes, com coisas que a gente não tem controle, que nem eu digo. Na sua casa, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos não é muito comum, né? Mas no Brasil é bastante comum. Na sua casa tem alguma parede que tem um bolorzinho, um fungo, aquilo ali é foco de fungo, provavelmente tua família toda tá com isso. Então, assim, precisa tratar. Eu não consigo porque tem uma infiltração. Amor, faz uma coisa. Tenta mudar de casa. Não tem o que fazer. Então, assim, as questões de preparação para a gestação, hoje se fala muito isso. Por quê? As mães comem e não estão nem aí. Alimento processado, alimento industrializado. Tem vários... aqui nos Estados Unidos eles fazem muitas questões relacionadas aos orgânicos, muitos trabalhos relacionados aos orgânicos. Então, assim, existe, por exemplo, em 3 dias de consumo só de alimentos orgânicos, diminuição brutal do glifosato na urina dessas pessoas. Glifosato é um problema de saúde pública. O glúten é extremamente inflamatório, aumenta a permeabilidade da barreira intestinal. O leite, as pessoas não entendem essa questão do leite. Pessoal, manter uma vaca produzindo leite o tempo inteiro é só com estímulo hormonal. E além disso, elas ficam em ordenhadeiras durante 8 horas, 6 a 8 horas todos os dias. Então isso machuca.
É como se ficasse alguma coisa sugando o úbrio da vaca durante... Então, faz mastite, faz infecção, usa antibióticos e tudo isso vai pro leite. As pessoas não têm essa ideia. As pessoas acham que o leite não é inflamatório. Não é só a questão da caseína. Óbvio que a caseína é extremamente inflamatória e talvez seja mais importante na relação dos alimentos inflamatórios, mas existem outras coisas por trás que as pessoas nem param para pensar. Meu mestrado foi em zootecnia. Então eu aprendi tudo sobre carne, tudo sobre leite, tudo sobre vaca, tudo sobre galinha, tudo sobre peixe. Por quê? Porque eu queria entender proteína animal. A gente precisa entender como é produzida a comida para que a gente consiga tratar as pessoas. Alguma coisa não está certa. As pessoas continuam comendo comida e as pessoas estão doentes. Então, assim, não é só essa questão. As questões que as pessoas estão com o intestino muito doente, não absorvem direito as coisas, os nutrientes, os minerais. As pessoas estão intoxicadas e com a absorção a gente consegue fazer um processo de detoxificação, mas a gente precisa de nutrientes, a gente precisa de magnésio, a gente precisa de zinco, a gente precisa de manganês, a gente precisa de molibdênio, a gente precisa de alguns elementos super importantes que muitas vezes o médico tradicional diz que é bobagem. Mas não é, porque tudo isso é rota metabólica. A gente aprendeu isso na faculdade, só que a gente esquece, porque não vende molibdênio, não tem patente. Molibdênio é algo que tu não precisa ter patente, não vai ter um nome lá especial, porque a patente já foi quebrada, porque é um elemento químico. Então essas coisas são muito importantes. Então assim, as pessoas costumam dizer, né, tem um excesso de diagnóstico agora, porque sempre existe. Não. Quantas crianças autistas tinham na tua sala quando tu era pequeno? Nenhuma. Na minha também. Nós temos uma pandemia silenciosa, que é do autismo. As crianças tem crianças regressivas. Quantas crianças regressivas tu conheceu quando tu era pequena? Nenhuma. Tu tinha uma criança PC no máximo, que tinha uma paralisia cerebral, tinha uma apraxia, um retardo global do neurodesenvolvimento, que é o que a gente aprendeu na faculdade. Eu não vi criança autista na faculdade, eu me formei há 25 anos, eu não vi. Não tinha. Do jeito que tem agora, não tinha. Tu tinha algumas pessoas que podiam ter algum transtorno e tal, mas todos eram explicados. Não tinha o que tem agora, não é excesso de diagnóstico, não tinha. Então, assim, existe uma modernização dos hábitos que está influenciando nessa epigenética, e isso faz com que a gente tenha, sim, uma falha no desenvolvimento do sistema nervoso central, uma falha no neurodesenvolvimento, que é o que caracteriza o autismo. O autismo é uma doença, e eu vou dizer isso, do neurodesenvolvimento. A gente tem problemas no cérebro dessas crianças. Não adianta dizer que é só comportamental. Não adianta, porque não é. Está provado. E a gente tem que discutir sobre isso. As pessoas cansam de dizer, porque não é uma doença, porque não... Pessoal, tem tratamento para outras coisas. O que caracteriza um distúrbio e uma doença é o tratamento. Se tem tratamento, se a gente está tratando neuroinflamação, se a gente está vendo nível de amônia, se a gente está vendo questões relacionadas ao intestino, tem tratamento. A gente não pode privar essas crianças disso. A gente priva essas crianças disso, a gente está ceifando a vida dessas crianças. Não, então vamos fazer com que essa live, gente, esse podcast chegue em mais pessoas. Eu não costumo pedir aqui, vocês já sabem disso, para dar like, para enviar, porque isso aí fica a critério de cada um. Mas aqui a doutora Gabriela está trazendo informações valiosíssimas. Então, se você conhece alguém, uma mãe atípica ou um amigo, gente, espalhe essa mensagem. Mesmo que você não conheça, com certeza, que você não conheça não, que você não tenha um contato direto. A gente hoje, com o avanço, né, com a pandemia do autismo, vamos dizer assim, você sempre conhece alguém. Então, envia isso para que as pessoas possam entender e possam conhecer mais, sabe? Saber, ou pelo menos ir atrás. Ou despertar aquela curiosidade. Nossa, o que ela está falando, não estou compreendendo, mas espera aí, né? Deu aquela pulguinha atrás da orelha, eu vou procurar um pouco mais, sabe? Quero saber um pouco mais. E é assim, nós só vamos conseguir atingir pessoas com a ajuda de vocês e cada um que sabe um pouquinho vai contando para o outro e que vai contando para o outro. E assim a informação chega para todo mundo. Gabi, por favor, agora vamos a uma grande esperança aí que você vai trazer para a gente falando sobre a sua pesquisa. Pois então. Então, assim, eu trabalho num laboratório que trabalha só com fotobiomodulação. Então, a fotobiomodulação é o uso da luz infravermelha num espectro de onda maior. Então, assim, só pra gente explicar, porque as pessoas não entendem muito o que é luz e qual é a diferença de uma luz branca para a luz que a gente está aplicando, enfim. Então, assim, dentro vamos dizer assim, dos espectros da luz, a gente tem 3 espectros básicos. O espectro de onda
curto, que a gente chama de UVA e UVB, que tu já ouviu falar, que é a luz do sol lá, enfim, que pode causar problemas na pele, enfim, dependendo da exposição e tal. Mas ela é um comprimento de onda bem curto, ela vai até 300 nanômetros. E a gente tem um espectro de onda intermediário, que é essa luz que está aqui, que a gente consegue enxergar, porque ela é visível ao olho nu, que vai de 300 até 600 mais ou menos. E acima de 600, a gente chama isso de luz infravermelha, ou seja, uma luz de espectro de onda maior que não é visível ao olho nu, mas que a gente consegue trabalhar com ela, porque existem não só lasers, mas LEDs que a gente pode fazer uso através desses dispositivos da luz infravermelha. O que a gente sabe hoje, o que a literatura traz e o que a gente tem aqui em Austin? Então, a gente tem um dos maiores pesquisadores do mundo em fotobiomodulação, que é com quem eu trabalho, que faz pesquisas há muitos anos, há quase 30 anos em fotobiomodulação. Só que o que acontece? Nós temos essas pesquisas, na grande maioria das vezes, in vitro ou em ratos. Então, há 2 anos, agora há 3 anos, o professor começou a fazer trabalhos com humanos, né, para ver o efeito da fotobiomodulação, que já era bem sabido, em humanos. Então, o que a gente sabe dos efeitos da fotobiomodulação durante esse período, então, de pesquisa que ele tem de mais de 20 anos? A fotobiomodulação, então, a terapia com luz infravermelha, luz infrared, ou near infrared, que são as curtas, mais curtas, elas atuam diretamente na mitocôndria, na atividade mitocondrial dessa, vamos dizer assim, essa usina energética dentro das nossas células, que eu falei que estava disfuncionada no autismo. E ela consegue, através da emissão dessa luz, dos fótons da luz, aumentar a produção energética dentro da mitocôndria e produzir mais energia para essas mitocôndrias. Então, o que acontece? A produção energética, ela aumenta, então a gente aumenta a capacidade de produção de energia também do cérebro quando a gente aplica na transcraniana. Além disso, a fotobiomodulação tem outras, vamos dizer assim, outras funcionalidades dentro da aplicação da fotobiomodulação, que é aumentar o fluxo sanguíneo cerebral. Então, quando a gente aplica a fotobiomodulação transcraniana, a gente aumenta o fluxo sanguíneo, e isso melhora também todo o fluxo e toda a questão do transporte que essas células necessitam. E, além disso, a fotobiomodulação consegue atuar com diminuição da inflamação, que era o que eu falei lá no início, a neuroinflamação. Então, ela consegue melhorar a inflamação, diminuir o estresse oxidativo, melhorar o fluxo sanguíneo cerebral e, principalmente, a produção energética intramitocondrial. Então, tudo que as crianças autistas precisam. Então, por que é tão promissor esse trabalho? Porque a gente está abordando as principais causas de todas essas questões do neurodesenvolvimento dessas crianças. Alguns trabalhos mostram melhora da neuroplasticidade, mas isso aí a gente não pode afirmar com certeza, ou seja, de melhorar as conexões cerebrais. Por quê? Porque as conexões cerebrais são dependentes da mielinização, e a mielinização não pode ser feita pela fotobiomodulação. Então, a gente precisa de neurônios funcionantes para que a fotobiomodulação atue. Então, a fotobiomodulação melhora, diminui a inflamação cerebral, então isso também já contribui para a melhora dos sintomas, principalmente quando essas crianças fazem outras terapias ou outros tipos de tratamento. O que eu quero ressaltar da relação da minha pesquisa, já que a gente está falando aqui? Primeiro que assim, a pesquisa ela é feita aqui na Universidade de Austin, é uma pesquisa de 2 meses, então não é uma pesquisa de 1 dia, 2 dias, então a gente acaba dando esse equipamento de LED para essas famílias. Essas famílias utilizam durante 60 dias, todos os dias, 10 minutos. E depois de 60 dias, essas famílias retornam com essas crianças ao nosso laboratório, fazem testes pré e fazem testes pós a utilização do LED, da fotobiomodulação. Coisas importantes, eu não recruto pacientes, então não adianta as mãezinhas me mandarem mensagem, eu queria que meu filho participasse, Não, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, você pode ver os critérios diagnósticos, os critérios de inclusão da pesquisa, tá tudo no meu Instagram, ou você pode mandar um e-mail, gabrielamd@utexas.edu. Você pode mandar o e-mail, eu respondo, enfim, os e-mails com as dúvidas, mas todos os critérios de inclusão estão no meu Instagram.
Eu não recruto pacientes, eu não seleciono pacientes, eu não aplico laser nos pacientes, eu não leio consentimento informado. Então, é importante que essas famílias saibam que mesmo estando aqui sendo moradores dos Estados Unidos, elas precisam falar inglês fluente. E fluente nível bom, não é fluente eu me viro, é fluente nível bom, elas precisam. Porque além disso, elas precisam falar com os pesquisadores, porque eles vão ligar todas as semanas, 2, 3 vezes, para saber como é que está o andamento. Então, elas precisam ter fluência na língua. Além disso, as pessoas precisam ser moradoras dos Estados Unidos, porque o aparelho é um aparelho da Universidade do Texas. Então, não adianta, eu vou para o Brasil, vou ficar um tempo aí. Não adianta. Essas pessoas precisam ser moradoras dos Estados Unidos. E, além disso, essas crianças têm alguns outros critérios, que são crianças que não tenham nenhum transtorno do neurodesenvolvimento já. Então, crianças, por exemplo, que tenham síndrome de Down, ou crianças que têm algumas outras doenças que podem estar relacionadas ao neurodesenvolvimento, a gente não vai recrutar, porque a gente quer, na verdade, crianças que não têm. Então, a criança teve uma paralisia no nascimento também, um trauma, alguma coisa que possa ter provocado alguma confusão, alguma coisa, a gente não vai recrutar, porque a gente quer saber nos cérebros, teoricamente, o que está acontecendo com a fotobiomodulação. Então, a gente tem vários critérios de inclusão e de exclusão dessas crianças. Então, assim, é uma pesquisa científica, tem um rigor metodológico, toda pesquisa científica tem um rigor e a gente precisa obedecer e fazer com que essa pesquisa seja realmente fidedigna e importante dos resultados, para que essa publicação seja importante, para que os médicos e que as pessoas que tratam o autismo consigam compreender o papel da fotobiomodulação dentro do tratamento também do autismo agora. Gabi, para a pessoa que não sabe o que é fotobiomodulação, você consegue esmiuçar um pouco mais, por exemplo, você falou do aparelho, né? Uhum. As pessoas vão levar o aparelho para casa durante 60 dias. Uhum. Que tamanho é? Como que é? Porque, por exemplo, quando você fala em luz infravermelha, eu já penso logo na minha esteticista que coloca aquela luz infravermelha, né? Aquela máscara com aquela luz vermelha. Então, é isso que me vem. Então, você pode explicar, desculpa se eu estou sendo ignorante, mas é trazer mais para o palpável mesmo, para que a pessoa entenda. Então, assim, a gente tem uma apresentação que é um headset, então é como se fosse uma bandana, né? Mas ela é mais dura. Uhum. E a gente tem um cilindro, onde tem os lasers, na verdade o LED, né? Onde tem a luz, vamos dizer assim. Eu digo laser que fica mais... Quando fala LED, às vezes a pessoa não entende muito, eu costumo falar, mas não é um laser, é um LED. E aí ali tem a luz, vamos dizer assim, e esse headset pode deixar fixo, ou a pessoa pode segurar o cilindro ele é removível do headset, se a criança não tolerar, e aí vai aplicar na cabeça da criança, só na forehead, né, só na testa. Durante 10 minutos antes de dormir, de preferência com essa criança mais parada, mais quieta, né? Para que ela possa receber. Exatamente, porque não adianta a criança estar caminhando, nós atrás com a criança. Com a mãe segurando, né? Isso não faz sentido, né? Então, assim, a gente sempre orienta que é um período que a criança está mais descansada, enfim. E isso melhora até a qualidade do sono. No nosso projeto, no estudo piloto que a gente vai publicar nas próximas semanas, a gente viu que a qualidade do sono melhorou muito com a utilização da fotobiomodulação transcraniana nas crianças autistas prévios do sono. Então, a gente orienta que seja prévio ao período de dormir, e aí essa mãe vai segurar durante 10 minutos esse cilindro, que não aquece, não queima, não faz nada, é uma luz, não tem nenhum efeito colateral, não tem nenhuma contraindicação, que, se a gente for parar para pensar, Deus faz tudo perfeito. Então, aquela luz, aqui nos Estados Unidos a gente consegue ver muito isso, né? Aquela luz linda, o pôr do sol com aqueles raios vermelhos, avermelhados. Ali a gente tem uma carga enorme de luz infravermelha. Então, ela é importante, sim. Deus criou isso também. Só que essas crianças muitas vezes não se expõem. Muitas vezes não saem de casa, não têm contato com a luz. E é muito importante que todos os dias de manhã os raios de luz solar entrem na retina e façam com que células, que a gente tem células importantes na retina, consigam fazer toda a regulação do ciclo sono-vigília. Então, pessoas que se expõem à luz solar durante o dia dormem melhor durante a noite. Olha a dica, vocês estão vendo que a dica aqui, ela não tá só para a mãe atípica, ela não tá só para o autista, mas ela tá de uma forma geral. Eu adorei a tua fala, que Deus é realmente tão sábio em tudo que ele fez, porque tá tudo aí, né? Tá. Às vezes a gente esquece. Exatamente. É que nós fomos nos distanciando cada vez mais.
E aí causou tudo que tá hoje aí, né? Essa é a linha que eu sigo, é as linhas da minha terapia. É realmente essa volta pro original, né? Essa volta de que você deve usar menos protetor solar durante um tempo. Não tô falando para ninguém se expor ao sol. Mas você usar menos produto químico e você ir mais pro orgânico. Eu sei que aqui nos Estados Unidos é muito mais fácil você usar o orgânico porque a diferença de preço é muito pequena e no final da sua compra não vai fazer tanta diferença assim se você optar pelo orgânico. Então é voltar, sabe? Voltar com aquilo que nós aprendemos lá na infância, que a nossa mãe, que a avózinha trouxe pra gente, né? Do que, ai, tá com uma gripe, toma primeiro um chá. Não tem jeito, eu não sou contra remédio, gente, não é isso, tá? É porque, para mim, é tão mais viável quando a alimentação faz esse papel. E eu sei que nem sempre, como você falou, o intestino vai absorver tudo que a gente está comendo e aí vai ter que entrar com suplementação. Ótimo, bacana, tem que entrar, vamos entrar, né? A indústria farmacêutica está aí, ok, para nos auxiliar, mas nós também temos que ter esse pé lá e pé cá, né? Peraí, eu estou exagerando muito, sabe? Porque ficou tão mais fácil você ir na farmácia, você pegar um potinho e tomar um comprimido do que você ir no mercado e fazer uma comida. É tão mais fácil você abrir o freezer do mercado e pegar uma comida pronta, chegar em casa, colocar no micro-ondas e você comer, do que você fazer a comida. Mas quando você pensa na questão da saúde sua, da tua família, e principalmente para o teu filho que tem o espectro autista, não tem preço que pague. Não. Então não é perder tempo você estar na cozinha durante 1 hora, 2 horas, não é isso. É uma coisa de se programar. É o que eu sempre falo. Se você tem uma rotina e você se programa, trabalho a semana inteira. Para quem a mãe atípica é um pouco mais complicado, né, para ela, mas espera a hora que alguém vai vir para casa, um filho, um marido, alguém que vai ajudar. Mas tira aquela hora, vai para a cozinha e prepara já a comidinha da semana inteira. Mas faz uma comida, né? A comida normal, a comida natural, a comida de verdade, não aquela comida que a gente pega e não aquele remédio que a gente pega na farmácia, porque ninguém tem tempo para mais nada, mas é uma grande ilusão você não ter tempo. São prioridades. Exatamente, tudo é prioridade. Tudo é prioridade na vida. Isso é uma coisa muito simples, muito... Eu digo muito isso, assim... Eu sei que é difícil ter uma criança em casa e eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo, eu digo muito isso, né? A gente veio aqui para ajudar essas famílias que sofrem, e elas sofrem, e muito. Mas, assim, a gente está fazendo uma parte, mas as famílias precisam fazer a parte delas também. E às vezes eu sei que é cansativo, que as crianças gritam. Eu atendi uma mãe há umas semanas atrás, que mora até aqui em Houston, e ela me disse assim, eu tô exausta. E eu já pensei em me matar várias vezes, e aí eu tô exausta. E isso é muito grave. Porque quem é que tá ajudando essa mãe? Só que assim, existem prioridades. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado, eu me coloco no lugar de todas as famílias e por isso que eu tô aqui, porque enfim. Mas a gente precisa, mesmo na exaustão, pensar que existe um caminho diferente. E esse caminho diferente talvez seja o que realmente estava faltando. E se não for, enfim. Mas é importante tentar. É importante não desistir. É importante tentar fazer diferente, pensar diferente, conversar com mais pessoas, ir atrás. Grupos, tem muitos grupos de auxílio. Eu sempre digo isso, tem grupos em todos os lugares aqui nos Estados Unidos de auxílio das mães autistas, das mães atípicas. Ir atrás, conversar, ver a experiência de um, ver a experiência de outro, consultar, marcar uma pessoa diferente, enfim. Eu acho que é super importante. Ah, porque eu não fui, eu não conheço. Procura. Procura. Hoje a internet tá aí. Vai numa pracinha, viu uma criança autista, conversa com aquela mãe, vê o que aconteceu, sabe? Vai atrás. A informação tá aí. Tem que fazer diferente para ter um resultado diferente. E não espere milagres com suplementos. A base de tudo isso é a alimentação. Uau. Gabi, vamos lá para as nossas considerações finais. O que mais dentro de tudo que você trouxe aí, você poderia trazer um pouco mais para essas mães atípicas e até para aquelas que estão pensando em engravidar, o que elas podem fazer antes mesmo de engravidar para que
um pouco lá na frente ela não tem um diagnóstico ou que ela possa minimizar? Eu acho assim, hoje a gente precisa se programar para engravidar. Eu não falaria isso há 20 anos atrás, talvez. Sempre falaria, mas não do jeito que eu falo hoje. As pessoas precisam se programar para engravidar, querendo ou não. Existe uma toxicidade do ambiente, existe uma necessidade de avaliação nutricional, existe uma necessidade de suplementação, e hoje a gente sabe que tudo isso está relacionado com as questões do autismo. Então, assim, o que eu falo para essas mães é: tentem evitar ao máximo alimentos processados, tentem evitar ao máximo alimentos industrializados, tentem ver o ambiente onde seus filhos estão. A questão das telas é uma coisa muito importante que pouco se fala, porque o autista ele vive em função das telas, porque é o que chama atenção e deixa aquela mãe tomar um banho durante 1 minuto. É uma criança que está com uma tela, eu entendo perfeitamente, mas assim, talvez, a criança está dormindo mal, vou dar um exemplo, né? Tira a tela 1 hora, 2 antes. Sabe? Tenta fazer alguma outra coisa, conversar, tomar um chazinho, lá, não sei, sabe? Dar um banho nessa criança, mesmo que seja um banho com magnésio. Tenta fazer alguma coisa diferente, mas não deixa nas telas, são coisas simples, sabe? Isso melhora muito as questões comportamentais. E tem doenças de sensibilidade eletromagnética, a gente já sabe disso. Tem crianças que reagem muito, muito ruim às telas e ninguém fala disso. Então, assim, isso é uma coisa do sono, a questão do intestino. Não deixe o seu filho, você que é constipada, não fique constipado. Constipação é uma das piores coisas que a gente pode ter para o nosso cérebro. Então, assim, a gente sabe, pessoas mais... que nem as pessoas dizem, eu estou enfesada, porque eu estou cheia de fezes. Isso se reflete diretamente no comportamento. Pessoas são mais deprimidas, têm mais TDAH, são mais ansiosas. A gente tem um monte de questões relacionadas ao hábito intestinal. Então, é importante. E quando você tem um hábito mais preso, ou com diarreia, ou com. Eu estava falando com constipação, mas com diarreia também, você também não tem absorção dos micronutrientes. Então, as pessoas não acham que vão melhorar de alguma coisa se elas não tratarem o hábito intestinal. Hábito intestinal significa hábito, por isso que é o nome hábito. Todos os dias, no mesmo horário, do mesmo jeitinho, com as fezes formadas, que não boiam. Tem várias questões que estão relacionadas ao hábito intestinal. As pessoas nem olham o cocô, elas não descargam. Bota o papel lá dentro e joga e deu, acabou. Nem viu. Não sabe nem que cor tá. Então, assim, coisas simples que as mães podem fazer, que as tentantes, as gestantes podem fazer, é o sono. Atividade física ao ar livre, fazer atividade física, uma das coisas mais importantes para o cérebro é a atividade física. A pessoa tem ansiedade. Eu acho um absurdo, assim, tu me desculpa, mas eu acho um absurdo uma pessoa tomar um antidepressivo e não fazer exercício físico. Eu acho o fim dos tempos. Porque eu não tenho vontade. Amor, olha só, eu também não tenho vontade de fazer um monte de coisa, eu faço. Não é justificativa. Vai dar uma caminhada. Que nem eu digo, bota o tênisinho, pega o teu fonezinho de ouvido, vai pra esteira, que seja uma academia. A academia aqui é $10, pessoal. Não tem desculpa. Planet Fitness é $10. Eu digo isso todos os dias pros pacientes. Tu me desculpa, mas é $10. Não tem justificativa. A pessoa não tem... No Brasil até entendo. Às vezes, é R$100, sabe? No Brasil até eu compreendo um pouco mais. Mas no Brasil a gente também tem mais tempo em ar livre. Então, tu pode dar uma caminhada, nem que seja ao redor da quadra. Mas aqui nos Estados Unidos não tem justificativo uma pessoa não ir pra academia. Não tem. Não tem. E as pessoas só querem comer tranqueira, só querem comer bobagem, só ficam dentro dos carros, a pessoa não quer dar uma caminhada. Poxa, tem 24 horas por dia, 30 minutos numa esteira, sobra 23 horas e meia. E as pessoas acham que é normal. É um absurdo. Tem que fazer, tem que se movimentar. O cérebro só funciona dentro do movimento e ele só melhora a neuroplasticidade. As pessoas que não se movimentam têm mais Alzheimer, têm mais déficit de atenção, têm mais questões relacionadas à demência, à falta de cognição. Tem. Se não parar para pensar, são coisas simples. Então, assim, vai se preparar para gestar. Vê o intestino, vê como é que tá dormindo, vê o estresse. Cortisol está extremamente relacionado com o autismo. Mães que tiveram mais episódios estressantes ou cortisol mais alto durante a gestação têm mais risco de criança autista. Então, assim, tem que ver. É o momento de engravidar?
Tem certeza que esse pai vai estar junto? Vou engravidar porque eu tô com 40 anos e não sei se eu vou poder engravidar nos próximos... Será que é o momento? Tem dinheiro? É o momento? Sabe, tem tanta coisa para pensar que antigamente eu não pensava, porque antigamente as pessoas tinham 8, 10 filhos, mas um cuidava do outro, comiam qualquer coisa. E tinha filhos também naquela época, para ajudar na roça, né? Pois então, e não se importava, o filho não queria um iPhone 10, não se jogava no chão porque não ganhou o iPhone Pro, Max, X, Y, Z, W, não sei os nomes, sabe? A criança hoje não ganha um iPhone 17, 20, 45 e ela tem um chilique. Então tu tem que dar um iPhone 16, um iPhone 17, um iPhone 15 para todo mundo. Então, só que tu tem que ter estrutura e criança gasta, as pessoas... são essas coisas que eu digo. Aí tu vai ficar estressado porque não tem dinheiro, porque não... E não é só com dinheiro, é com trabalho. Daqui a pouco, tá num momento super top do trabalho, cheia de coisa para fazer. Será que é o momento de engravidar? Eu não sei. Eu não julgo as pessoas, mas eu digo que a gente precisa pensar. Pensar não paga nada, R$0 para pensar, $0. Então, assim, precisa pensar antes de tomar esse tipo de atitude hoje no mundo que a gente vive, nessa toxicidade que a gente tem. Então, essas são as minhas, vamos dizer assim, essas coisas que eu acho que são dicas simples, que ninguém gasta dinheiro com nada, mas, assim, a FIV é uma coisa muito importante. Então, assim, pensar muito bem antes de fazer uma FIV ou de congelar óvulos, né? A gente sabe, porque quando a gente pensa num óvulo, pensa que a gente vai colocar ele num meio extremamente químico por um tempão. E a gente não sabe o que aquela célula está absorvendo daquele meio químico ali, né? O que ela está se transformando, o que ela está fazendo. Então, tem gente que congela óvulos, deixa 10, 15 anos congelado. Então, assim, essas coisas todas são muito importantes que as pessoas pensem, porque está relacionado com o aumento do risco. E muitas vezes elas nem sabem. Gestar não é brincadeira. Gente, eu tô até sem fala aqui. Doutora Gabriela, primeiro, muito obrigada por você ter aceito o meu convite de vir aqui. Eu sei que a tua agenda eu não sei como você dá conta do seu dia. Ela falou que o dia tem 24 horas, mas ela faz tanta coisa. Se vocês acompanharem a Gabi lá no Instagram, você fala, não é possível, né? Acho que o dia dela tem 48 no mínimo. Mas, gente, brincadeiras à parte, mas muito obrigada por você ter vindo aqui e muito obrigada por compartilhar tudo que você sabe, na verdade, um pouquinho do que você sabe com a gente. E você que ficou aí com a gente até agora, eu vou deixar aqui todos os contatos da Gabi, o contato do Instagram e o e-mail, para que vocês possam mandar e-mail para ela, para poder saber um pouco mais sobre a pesquisa, se você se enquadra no perfil da pesquisa, por que a pesquisa tem muitas etapas, ela é rigorosa porque é uma pesquisa científica e precisa de rigor, e ela precisa ser validada. É por isso que tem esse rigor, porque senão... Não é, você faz qualquer coisa, né? Não é você ir no supermercado ou fazer uma caridade para alguém. Não é isso. É uma pesquisa científica que essa pesquisa precisa de dados científicos e precisa estar tudo ali dentro da métrica, porque senão vai chegar lá na frente e vai ver, nossa, essa pesquisa realmente deu certo. Isso funciona. Não, essa pesquisa não deu certo, não funciona. E aí vai acertando todos os parâmetros. Mas eu vou deixar tudo aqui. Você que está me ouvindo pelo Spotify, Amazon Music, Apple Music e Deezer, acertei. Vocês não vão conseguir saber as informações da Gabi, né? Corre lá no Instagram, porque lá vai estar todas as informações. Então, não é porque você está só me ouvindo que você não vai ter os contatos da Gabi. Vai sim, porque vai estar disponível. E como a Gabi falou, pensar é de graça. Então, quanto mais informações você souber e você puder aprender, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aqui, porque eu aprendi muita coisa aqui com a Gabi. Vou levar muitas coisas para minha vida. E eu não tenho filhos, Gabi, mas as pessoas sempre me perguntam, né? Você não vai ter filho? Não vai ter filho com 41 anos? E aí algumas pessoas vêm me questionar, mas por que você não faz fertilização? Assim, eu não sei, na verdade eu não sei se tem problema ou não, porque eu nunca quis saber, nem eu nem meu marido. Porque eu falo, gente, se eu tiver que engravidar vai ser por forma natural, e se não for assim, tá tudo bem, né? A minha vida é tão maravilhosa e tão perfeita entre aspas, né? Dentro daquilo que eu tenho, e que tá tudo bem, se só eu e meu marido ou vir alguém. Mas é uma coisa que eu me cuido, porque como eu sei que eu não tomo remédio, não faço nada e tenho minha vida ativamente
né, com meu marido, eu sei que eu posso engravidar de uma hora para outra ou não. Então, para isso eu me cuido. Então, você que está em casa, se cuida também. Faz a tua parte e pega essas dicas aqui que a Gabi trouxe, porque não é só para mães atípicas, não é só para autista, tá? Tem muitas coisas aí valiosas para a vida. E ó, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo podcast. Bye, bye!